Grata nova Deus proclama, hoje ao mundo pecador, doce nova revelada, lá na cruz do Salvador, segue desviado homem dos caminhos do Senhor, desconhece, desconfia deste Deus, o Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem do lábio do Senhor, escutai com alegria. Deus é luz, Deus é amor, com ofertas e obras mortais, sacrifício sem valor. Enganado pensa o homem, falsear seu Criador. Meios de salvar se inventa, crendo em seu favor, a supostos mediadores, desprezando Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem do lábio do Senhor, escutai com alegria. Deus é luz, Deus é amor, luz divina resplandece, mostra o triste pecador, que na cruz estão unidos a justiça e o amor. Fala aos corações feridos, mostra-te, Deus Salvador, e sem fim proclamaremos: Deus é luz, Deus é amor. Grata nova, doce nova, vem do lábio do Senhor, escutai com alegria. Deus é luz, Deus é amor. Aleluia. Vamos continuar, meus queridos irmãos, adorando o Senhor nesta noite. Vamos louvar ao Senhor com o hino 28. Andas carregado de tristeza e dor, sem nenhum auxílio, nenhum salvador. Ouve a mensagem de teu bom Jesus e tem mais coragem, leva a tua cruz. Deus vai te guiar com sua forte mão, pode descansar na
tribulação, seja a tua vida livre de pesar, em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Toda carga por ti Ele quer levar, alma dolorida, ouve o seu falar, senda espinhosa, Ele já andou, morte afrontosa, por ti suportou. Deus vai te guiar com sua forte mão, podes descansar na tribulação, seja a tua vida livre de pesar, em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Se estás tentado, Deus te ajudará, sempre confiando, te libertará. As pisadas segue do teu bom Jesus, quem tem Deus prossegue, seja como for. Deus vai te guiar com sua forte mão, podes descansar na tribulação, seja a tua vida livre de pesar, em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Aleluia! Vamos continuar, meus queridos irmãos, adorando a Deus nesta noite. Glória seja dada ao Senhor Deus. Vamos adorar o Senhor com 310. O hino de número 310, irmãos. Jesus é o Redentor que veio nos salvar do mundo de horror, das ondas deste mar. A todos os que crê, vitória lhe dará. Também é o poder que gozo lhe trará. Avante eu vou, avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Jesus, meu Salvador, ao céu me levará, e do destruidor o corpo esmagará. Ao Calho Redentor, fiel aqui serei, a Ele com fervor, somente seguirei. Avante eu vou, avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Trombetas soará do nosso Criador, a igreja se levará dos santos do Senhor. Em glória e poder, Jesus regressará, seus servos
mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Eis que virá Jesus, a fim de me levar a desfrutar em luz o seu amor sem par. Abraão, Isaque e Jó, ali no céu verei, ao lado de Jacó, com ele cearei. Avante eu vou, avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Amém, meus amados irmãos. Já temos cantado 3 hinos. Quero convidar a igreja para ficar de pé, para juntos lermos alguns versículos da palavra de Deus. Abra a sua Bíblia, meus queridos irmãos, no livro de Mateus. Mateus capítulo de número 8. Glória a Jesus. Aleluia. Mateus capítulo 8, irmãos. Versículo 15. 8, capítulo 8 de Mateus, versículo 15. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sua sogra com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre o deixou. E levantou-se e o seguiu. E chegando à tarde, trouxeram muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os demônios e curou todos que estavam enfermos. Amém, irmão. Vamos ler o 17. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que disse: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mas vamos orar, né? Então vamos orar pedindo a Deus que o abençoe, tome a frente deste trabalho nesta noite e continue abençoando a sua igreja. Né? Somente Ele pode fazer isso, né? Orar pelos irmãos que estão enfermos e os que não puderam chegar. Para Deus fazer um milagre na vida de cada um. Certo? Oramos, eterno e maravilhoso Deus. Pai, tem misericórdia, nos ajuda, estenda a tua. Aleluia! Tu pode, ó Deus, fazer milagre nesta noite. Tu pode repreender as enfermidades e nos dando vitória, porque Tu és o Deus maravilhoso que pode fazer. Pai eterno, aqui estamos na Tua casa, reunidos para Te agradecer, para pedirmos, ó Deus, a Tua ajuda. Seja conosco nesta noite, Pai, a que somos gratos por tudo. Pai eterno, a nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Meus amados irmãos, estamos gratos, né? Porque Deus tem dado mais esta oportunidade de estarmos aqui nesta noite, reunidos, para agradecermos a Deus, né? E tivemos aqui uma boa escola. Que Deus abençoe a cada um, irmãos, que sempre o Senhor continue cuidando, dando saúde, para que possamos nos reunir na casa de Deus, louvar a Ele, agradecer a Ele, né? Então, hoje estamos reunidos novamente para agradecer a Deus por mais uma oportunidade que estamos na casa dele para agradecer a Ele.
Então, o irmão que está comigo na escala, ele vai continuar com o trabalho, dando oportunidade a Deus. Certo? Amém. E vamos continuar agora. Seus irmãos, com a Santa Gloriosa Paz do Senhor Jesus, fomos orientados do nosso pastor, daremos continuidade ao trabalho do Senhor nesta noite. Você que veio aqui para adorar, você veio aqui para sentir a presença de Deus, saiba que o melhor lugar está na casa de Deus. Aqui nós nos alegramos e saber que Ele se faz presente nesta reunião. A Bíblia diz que nele somos mais do que vencedores. E você que nos assiste pelo nosso canal do YouTube, Deus tem uma palavra para você nesta noite. Amém? Vamos nos alegrar. Vamos dizer, Senhor, obrigado pela chuva que está caindo nesse momento. Obrigado pela vida. Obrigado pelas oportunidades. Obrigado por tudo. Seja grato a Ele nesta noite. Amém, Jesus. Desde já vamos ouvir a nossa irmã Sandra nesta noite. Que Deus tocar em seu coração, louvar, pregar. Deus está aqui e quer falar com cada um de nós através da sua palavra. Amém. Amém. Aleluia. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Glórias ao Senhor que nos trouxe aqui nesta noite, para juntos nós adorar o seu santo nome. Ele que é digno de honra, de glória e de todo louvor. Glórias a Deus, sou feliz porque o Senhor tem sido a minha força, tem sido o meu ajudador fiel. E eu creio que cada irmão que está aqui também está feliz, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Glórias a Deus, Ele é fiel para continuar nos ajudando. Glórias a Deus. Aqui Salmo 32 diz: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e a quem não há hipocrisia. Glórias a Deus. Aleluia. Aquele que foi perdoado, aquele que o Senhor chamou, aquele que o Senhor, aleluia, livrou de toda culpa. Glórias a Deus. Hoje, como não ser feliz? Porque Ele tem, aleluia, feito maravilhas ao nosso favor. Estávamos perdidos. Ele nos chamou. Estamos aqui felizes porque Ele nos resgatou das trevas e nos trouxe para a sua gloriosa luz. Aleluia. Vamos louvar o hino 235, irmãos, para a glória do nome do Senhor. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Comprado com sangue de Cristo, alegre ao céu se eu vou, liberto do vício maldito, já sei que de Deus filho sou, já sei, comprado com sangue eu sou, já sei, com Cristo ao céu se eu vou, estou livre da lei severa, pois Cristo me quis redimir. Enchendo minha alma de veras do gozo que vem do ouvir. Já sei, comprado com sangue eu sou. Aleluia. Já sei.
e nunca o posso deixar. Calar seus favores não quero, vou sempre de Cristo falar. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Eu sei que um dia a beleza do grande Rei vou contemplar. Agora me dá fortaleza e sempre me quer consolar. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Eu sei que me espera a coroa, a qual a seus servos dará. Jesus, a divina pessoa, no céu onde Ele está. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Aleluia, Jesus. Você foi comprado, irmão, com o precioso sangue de Jesus. Glórias a Deus, Ele continua a nos ajudar, que nós um dia vamos descansar lá. Glórias a Deus, a coroa estará preparada para todo aquele que, aleluia, for fiel até a morte. Que Deus continue nos abençoando. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Nós fomos comprados com sangue derramado ali na cruz do Calvário. Maior prova de amor dado através de Jesus por nós. O amor, a Bíblia diz que o amor nos amou primeiro. Então nele somos mais do que vencedores. Vamos ouvir também nesta noite a irmã Dora louvar, pregar, que Deus colocar em seu coração. Ó, vem já, como estás, vem agora o Salvador. Sua vida deu, todo padeceu, não demores, vem já, pecador. Glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor. Amém. Deus fala aos irmãos e a paz do Senhor para todos. Amém. E também peço perdão a todos meus irmãos pela falta que eu estava aqui, porque eu vivia em falha com Jesus. Mas hoje Deus me trouxe até aqui, porque aqui é a casa da salvação, é a casa que nos abençoa e perdoa as nossas falhas. Nós, às vezes, perdoamos nossos irmãos, mas o que está aqui no meio de nós é quem perdoa nós todos. Amém. Por isso, eu estou muito grata de estar aqui. E vou cantar também um hino para Jesus. Amém. O 26. Qual glorioso cristão e pensador, na cidade que não tem igual, onde os muros são
Desciamos na multidão, que cantando a glória chegada, dos que vencem a tribulação. Pense como será glorioso teu rio da vida, cujo laço cada guerreiro são as glórias de nosso Jesus. Haverá na festa honra, pois Deus mesmo iluminará, e o cordeiro com suas esposas, noite e dia resplandecerá. Vence na celeste melodia, que a terra encherá dela, e das aspas doce harmonia, afastaram o Jordão vermelhos que leva a morte, ser constante não voltas atrás, tua herança, tua eterna sorte, e Jesus o fiel verá. Aleluia. Ser glorioso, pensar nas grandezas, nos prazeres que amor aqui. Qual será desfrutar a riqueza que esperam os salvos a mim? Os encantos do mundo não podem ocultar essa glória. Não almeja viver um amigo nesta formosa Jerusalém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Senhor, por tudo que me fortalece. Tu és a minha força, meu Pai. Em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. A Ele a glória, o louvor, a adoração. Diga, Senhor, eu quero entregar o meu coração, a minha vida. Oh, Espírito Santo, faz prodígio no meu meio, no meio da minha parentela, no meio da igreja nesta noite. Batiza com o Espírito Santo, fortalece espiritualmente, encoraja espiritualmente, dando vigor, dando coragem para vencer, que possamos nesta noite sentir a presença do Senhor nos envolver de uma maneira especial. O Senhor procura os verdadeiros adoradores. Amém? Vamos ouvir também nesta noite nosso irmão Laércio trazer uma palavra. Sim, eu confiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aqui. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, sem Ele eu não posso viver. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Salve, amada igreja, na paz de Deus. Amém. Que coisa boa, né? Nós estar aqui mais uma vez, né? Glorificando esse Deus, né? Dizendo que esse Deus é bom e dizendo que as suas misericórdias se esquecem de geração em geração. Né? A gente só tem que agradecer a Deus por isso, porque Deus é maravilhoso, né? A gente agradecemos a Deus que tudo que nós pedimos a Deus, nós alcançamos. Né? Deus está no céu, está ouvindo cada oração de nós, e Deus está a todos os momentos livrando nós de todo mal. Aleluia.
que nós não imaginamos o tanto que Deus nos livra de uma dor. Muitas das vezes nós não estamos nem vendo, né? Mas Deus está nos livrando. Todas as coisas acontecem aí com algumas pessoas e a gente às vezes passa na ingratidão na hora viajando, aceitando, e só Deus, né, para nos livrar. E aí a gente só tem que agradecer a Deus, porque Deus é quem nos guarda, né? Eu vou aqui lá no livro aquele de Salmo, o 141, diz: Senhor, a ti clamo. Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos a minha voz, quando a ti clamar. Supra a minha oração perante a tua face, como incenso, e seja o levantar da minha mão, como o sacrifício da tarde. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Não incline meu coração para o mal, nem para se ocupar de coisa má, como aquele que pratica a iniquidade, e não coma eu das suas delícias. Então, maravilhoso. É isso que Deus está nos ensinando, né? Que era para nós Deus livrar. Nós todo mundo. Então, o salmista aqui, né? O salmista ora para que seja preservado no meio da tentação. Então, meus amados irmãos, no meio dessa tentação nós estamos vivendo hoje, é que nós temos de pedir a Deus para que Deus venha nos livrar todos os momentos da nossa vida, porque não está fácil, né? O inimigo está 24 horas ao redor e ele está cada vez mais mudando a vez muitas das coisas, na mente, às vezes, de muitas pessoas. Mesmo gente que aceitou Jesus Cristo, mesmo gente que está no meio do Evangelho, mas o inimigo fica colocando muitas coisas. E se a gente não orar, não pedir a Deus para livrar todos os momentos, a gente muitas vezes somos tentados e se não vigiar, cai. Né? Não é por isso que o salmista pediu. Né? Pediu a Deus, né? Senhor nos livra, né? no meio da tentação. Então, quando ele pediu aquilo ali, ele tem a razão de pedir. Então, no 141 ele pediu. E no 140 ele disse, o salmista diz, ora para que seja livre do inimigo o inimigo potente e injusto. Isso hoje nós estamos vendo, naquela época já tinha e hoje é que tem, né? Hoje você pode observar que só Deus é fiel. Só Deus ele é fiel, Deus ele livra, porque Deus é fiel. Mas a justiça hoje em dia do homem, a justiça do inimigo como ele pediu aqui, do inimigo potente. Né? O inimigo potente hoje em dia nós, né? A gente vê os inimigos potentes, e muitas vezes você tem razão, muitas vezes você está certo, mas ele tem poder. O dinheiro, você às vezes não sabe a pessoa é certa, mas é quem é certo, mas a justiça do homem dá razão àquele que não tem razão, àquele que não tem direito. Né? Mas ele aqui a justiça é diferente, ele dá direito àquele que é fiel a ele, aquele que Deus é fiel, Deus é justo. Deus nunca foi injusto, toda vez é justo e vai ser justo até o fim. Né? Até o fim de Deus. Então nós temos de orar, e nós temos de orar, irmão, orar muito, pedir a Deus, e Deus nos livre de todo mal. Porque as coisas do mundo aí não está fácil. O inimigo aí você vê as coisas hoje está muito entrando muitas das vezes dentro das próprias igrejas. Né? Você vê coisas terríveis, você vê coisas, você olha para o celular, você vê coisas terríveis, mas fulano tal fez isso, aconteceu isso com fulano, o homem de Deus, o homem era de Deus, e está dando nessa situação, né? Mas é isso que acontece, porque falta de oração, falta de vigiar, falta de dar atenção, conversando com gente que não pode conversar, ir no parque que não pode ir, e o inimigo usa, então vai entrar, é bem fácil. Então, tem acontecido muito, então vamos orar um pelos outros para que isso nunca venha acontecer com ele. Nós fiquemos sabendo com quem a gente conversa, onde nós estamos se reunindo, onde nós estamos se reunindo para conversar, porque muitas vezes parece ser coisa boa. Isso para que a gente não coma as delícias deles. Os pratos maravilhosos, a gente pensa que é coisa boa, a gente pensa que é maravilhoso, é coisa boa.
a gente vai indo e no final, e o inimigo era tão, porque ele é inimigo porque ele é inimigo mesmo. Ele chega, oferece pratos deliciosos para você e para mim. E quando você prova aquele prato, ele diz, e você me acredita? Assim que ele não responde. Eu estava ali na fulano de tal, eu estava mais de fulano de tal, o cara crente. Fulano de tal participou isso, fulano de tal participou daquilo, junto comigo. E ele não é crente. Então, uma vez eu tive aqui mesmo, uma senhora daqui, crente, muito tempo, pessoa muito dela, a família dela, muito legal, mas eu vi, irmão. Eu participei quando estava na hora. A gente, nessa época, fazer parte aí do trabalho dela, e todo trabalho dela, no final do dia, tem aquela reunião que se reuniu os funcionários tudo. Eu sei que a gente foi para o jantar. Nós jantamos, e nós estávamos terminando de jantar, nós já temos que todo mundo fala com todo mundo, conversa com todo mundo, lá de cima todo mundo, e nisso tem uma pessoa da igreja lá, né? E nós começou a tocar umas músicas lá. Aí eu digo, a igreja, vamos embora, nós já temos falando com todo mundo, falando com essa pessoa mesmo. Quando eu estou em casa no outro dia, comentaram. Quando e tal, estava assim, dançando. Eu sei que veio perguntar, não, andava com o celular, não estava não. Mas quando eu sei lá, disse que ela dançou, e eu sei que ela terminou se desviando da igreja, eu não sei mais que ela voltou. Então, através disso aí, o inimigo ofereceu esse prato maravilhoso, não é nada, ela começou a dançar, eu sei que foi um rebuliço, eu não sei como é que ela ainda hoje está, mas na época o pastor foi do jeito, foi afastado da igreja, eu disse, Senhor, mas parece que ela nem voltou mais. Porque na hora você vê uma pessoa, serva de Deus, ele dando a obra, maravilha, mas não vigiou, o inimigo ofereceu esse prato maravilhoso, e ela participou e foi prejudicada. Então é isso aí que o salmista está dizendo, pedir para o Senhor nos livrar. Ele orou, quando ele orou, ele estava sabendo que estava fazendo, porque o inimigo, ele é inimigo. O inimigo, ele não está brincando. Ele oferece, e nós temos de orar muito para que nós venhamos cair em integração, pedir muito a Deus. E a gente, vamos falar de assim, vigiar e orar. A gente tem que vigiar muito, né? Então, vamos orar pelos outros, para que isso nunca venha acontecer. Nenhum de nós está aqui, nem com aqueles que estão lá fora. Muitos vamos orar para que isso nunca venha acontecer, que a gente continua na caminhada. E o amigo do Senhor Jesus, que é o último caminho maravilhoso da caminhada, é esse caminho aqui. Lá fora não é nada bom. Quem já participou, eu já participei dessas coisas aí fora e não é bom. Bom é aqui. Né? Se fosse bom, estava lá, mas bom é aqui, servir a Deus, maravilhoso. Então, estamos aqui, sempre dele, junto a essas pessoas, junto com os irmãos maravilhosos, os irmãos que a gente ora, hoje está alegre e amanhã está alegre. Passa a dificuldade, passa, mas hoje está alegre, amanhã está alegre, e o pessoal pergunta o que está acontecendo. Não pode não, porque ele é alegre. Hoje eu fui na casa do irmão hoje, maravilhoso, uma irmã serena, aconteceu uma tragédia na vida dela, triste. Mas ela disse, eu orei tanto, falei para ele passar, eu vou fazer que eu vou passar de essa mulher da outra, eu vou passar de embora. Certo, orando, pedindo a Deus, para Deus tirar a pena de angústia que ela vai sentir. Eu não pedi não. Perdeu um filho, né? Se matou um filho, né? Perdeu um filho, se matou com as próprias mãos. É triste. E hoje ela disse que orou, ela contando a nós isso. Fez oração, orou direto. Ela disse, foi o tempo que orou mais. Mas Deus tirou. Aquela angústia que ela disse. Hoje em dia ela disse, eu dei mais. Estou servindo a Deus, maravilha. Hoje eu estou sem saudade, sem falta dele, mas estou alegre. E foi Deus, é Deus que tira, Deus que. É maravilhoso, a gente escutou o testemunho da guerra, da irmã, a gente se emociona porque é bonito. Porque a gente sabe o poder que Deus tem, o poder vai no seu coração, o poder, ele é quem for a tirar. Tudo que me aconteceu. Eu estava de viagem, eu perdi minha mãe, eu estava no desespero, uma dor, no desespero, e orando, chegou a esposa do pastor, foi lá me visitar, que é isso aí, uma visita tão importante na vida de uma pessoa que você não imagina. Você está ali, você não sabe o momento que você está passando, mas naquele momento que você está fazendo uma coisa difícil, chega uma visita.
Não, eu estava angustiado, estava triste. Chegou a irmã, começou a orar, eu disse, olha, vamos orar com você. O irmão, quando ela orou, aí eu fui, né, eu estava no início de Luciana, aí o sepultamento da minha irmã. Era em Brasília, distância até, distância de 50 quilômetros, quase 40 quilômetros, mais poucos quilômetros. Eu fui, e chega lá, né, ela orou e eu fui pedir a Deus, chega a ouvir no caixão, chorei. Quando eu chorei, irmão, Deus entrou no meu coração, tirou aquela angústia. Irmão, chorei, não mandei olhar assim no caixão. Deus foi limpando. Deus foi limpando. Fiquei calmo depois, fiquei entendendo assim de comportamento, fiquei. Então, é momento de nós só ter alegria, é momento de nós só agradecer a Deus, porque só Ele é que tem poder de fazer isso, né? Só Ele tem poder. Então, é muito importante a gente amar a Deus. É muito importante o que Deus está fazendo na vida de nós. É muito importante o que Ele já fez, o que Ele vai fazer, o que Ele continua fazendo, que Ele é que nos livra de todo mal. Então, só tenho que agradecer muito a Deus por tudo que Deus já fez na minha vida e Deus vai continuar fazendo. Eu gostaria da oportunidade, né? Esse é o Deus fiel, né? Que faz o impossível ser possível em nossas vidas. Vamos ouvir a irmã Maria dos tambores. Com amor, o pastor, eis que chama sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz do amor de Jesus que procura para salvar. Aleluia! Salve a igreja com a paz do Senhor. Eu quero dizer aos irmãos que estou feliz nesta noite de estar aqui na casa do Senhor, né? E como o irmão falou, quando a gente chega aqui, a gente se sente feliz de estar na casa do Senhor, né? Porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso. E por isso eu me sinto feliz de estar aqui na casa do Senhor Jesus, né? Para engrandecer o nome do Senhor e dizer que Ele é bom, Ele é misericórdia, Ele é tudo na nossa vida, né? Por isso, cada dia nós devemos, né, irmão, ser mais felizes, ser mais fiel ao Senhor Jesus, né? Não dizendo que nós não fios, irmão, não é fiel, mas cada dia nós devemos ser mais crentes e mais fiel na presença do Senhor Jesus, né? Porque o nosso Deus, Ele merece toda honra e toda glória. E por isso eu estou feliz. Eu estava ouvindo o irmão lá falar sobre a mãe dele, aí eu me lembrei da minha mãe. E quando eu cheguei em Itapetim, assim que eu cheguei em Itapetim, por pouco dia, ela adoeceu e morreu. Aí eu fui para o enterro e chegando ali, era uma angústia tão grande, parece que minha pressão subiu, aquela angústia tão grande. Aí com pouco chegou o meu genro, Reginaldo. Ele disse assim: oi, irmã Maria, eu fui visitar. Eu fui visitar a Bastiana e ela aceitou Jesus lá no hospital. Os irmãos podem acreditar, aquela angústia que eu estava, aquilo saiu assim, de uma vez que eu fiquei feliz na minha vida. Quando ele disse assim que ela tinha aceitado Jesus. Aí eu fiquei feliz. Aí aquela angústia saiu, não chorei mais e fiquei feliz, né? Porque ela aceitou Jesus, né? Na hora de partida mesmo, porque ela já tinha aceitado. Aí disse que não queria ser mais crente. Mas ela aceitou e Jesus disse: agora tu aceitasse, agora eu vou te levar. Porque sabia que se ela se curasse ela ia voltar para o mundo de novo, né? Mas Jesus chamou ela, né? E eu fiquei feliz naquele dia. Né? Porque o nosso Deus, Ele faz assim, irmão. Né? Porque aquilo que a gente acha tão difícil, né? Mas nada para Jesus é difícil. E eu fiquei feliz. Por isso estou aqui feliz na presença do Senhor, né? E agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida e está fazendo, né? Eu convido a irmã Sandra para a gente cantar um hino para a honra e a glória do nome de Jesus. Aleluia! Aleluia, Deus.
Aleluia. Meu Deus. É o interesse, não pode acompanhar. Santuoso tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu vivo a morte sobre a cruz. O Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvarem, também o louvarei. Aleluia. Entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Aleluia. Os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se concederá, dando glória ao seu nome sem cessar. Nesse tempo, céu e terra, onde seja a mesma lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Eu agradeço a oportunidade do Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Entoando aleluia ao meu Deus, ao nosso Deus. E nele somos mais do que vencedores. Como os irmãos, os internautas perceberam, nós tivemos uma queda de energia
e ela retornou, pois aqui, graças a Deus, está chovendo e por isso está tendo essa queda de energia. Mas nós estamos aqui adorando e servindo a Deus. Então, Deus, Senhor, obrigado por estar aqui nesta noite, porque até que o Senhor tem nos ajudado. Vamos ouvir nesta noite a nossa irmã Nilda também se expressar, louvar, pregar e Deus tocar em seu coração. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Aleluia! Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Estou feliz mais uma vez de estar aqui na casa do Senhor. Para juntos nós agradecer o nome do Senhor. Porque Ele é digno de honra e de glória. Aleluia! Aleluia. Digno da nossa gratidão. Aleluia. Só estamos aqui porque Ele quer. Glória a Deus. Só estamos aqui respirando em pé porque Deus quer, porque Ele é o dono da vida. Glória a Deus. Aleluia. Irei ler os versículos na palavra do Senhor, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25, que diz: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem secam, nem ajuntam em celeiros, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um pouco à sua estatura? E quanto ao vestido, e por que andeis solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se assim veste a erva do campo, que hoje e amanhã é lançada ao fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vestiremos. Glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus nos diz, né? Não andeis inquietos. Glórias a Deus. Não andeis perguntando como vai ser amanhã a minha vida. O que vai ser e como vai ser. Porque Deus diz, eu cuido. Glórias a Deus. Aqui diz, não andeis inquietos pelo que haveis de comer ou haveis de vestir. Glórias a Deus. Aleluia. Porque Deus é aquele que cuida. Assim como Ele cuidou das aves do céu, como Ele cuida, glórias a Deus, das aves do céu. Aleluia. Porque Ele dá a vida e Ele dá o alimento a cada uma delas. Glórias a Deus. Ele não trabalha, mas Deus cuida. Ele prepara o alimento para as aves do céu. Glórias a Deus. Aleluia. E aqui diz, não andeis inquietos o que eu vou vestir. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Porque Deus é aquele que veste os servos do Senhor. Glórias a Deus. Ele prepara. Ele é aquele que ajuda a cada um de nós. Porque Deus diz, como eu vesti, como eu visto a erva do campo. Aleluia, glórias a Deus. Se diz, nem Salomão se vestiu, aleluia, com tudo que ele tinha, ele não se vestiu, aleluia, com a erva do campo. Glórias a Deus, aleluia. E Deus diz, é aquele que cuida de cada um de nós. Glórias a Deus.
Aleluia. Esteja nós ou não estiver, Deus é aquele que cuida de cada um de nós. Glórias a Deus. E eu te digo, aleluia, não fica pensando como vai ser o meu futuro, porque eu estou aqui agora e como vai ser meu futuro. Deus sabe. Aleluia, glórias a Deus. Porque Deus é aquele que, aleluia, que trouxe cada um de nós para aqui. Eu estava no Goiás, Deus me trouxe de lá para cá. Glórias a Deus, aleluia. E eu me perguntava lá, como é que vai ser, Senhor? Quando eu chegar lá. E Deus é aquele que cuida, irmão, nos pequenos detalhes. Glórias a Deus, aleluia. Assim como Ele cuida de mim, Ele cuida de cada um dos irmãos. Glórias a Deus. Aleluia, em cada detalhe. Aleluia, Deus é aquele Deus maravilhoso. É um Deus bom que cuida de você. Glórias a Deus, cuida de mim, cuida de cada um dos irmãos. Glórias a Deus. Vamos adorar o Senhor na beleza da sua santidade cada vez mais. Buscar o Senhor. Pedir a Deus que Deus nos ajude a cada vez mais ser mais fiel a Ele. E nos ajudar a caminhar. Porque Deus é aquele que nos ajuda. Ele não nos deixa, não desampara nenhum de nós. Glórias a Deus. Eu quero pedir oração pela minha família, pelos meus irmãos. A Deus dar saúde a cada um deles. E salvar em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade. Amém. Louvado seja Deus, que Deus é aquele que cuida de cada um de nós, fortalecendo, ajudando na caminhada muitas vezes espinhosa, muitas vezes difícil, mas a Bíblia diz que nós temos um Deus que cuida. A Bíblia diz que Ele vela pela sua palavra. A Bíblia diz que nele somos mais do que vencedores. Uma igreja se alegra nesse Deus vivo, um Deus que faz promessas ao seu povo. Deus fez uma promessa a mim, que iria me abençoar neste lugar. E até hoje Deus tem cumprido, porque Deus é fiel, e a sua palavra é poderosa. E como Ele cumpre na minha vida, Ele cumpre também na vida da igreja, na vida dos irmãos. Ele não desampara os seus. Ele diz que jamais Ele desamparará os seus seguidores. Então, nele, quando colocamos nele a nossa esperança, a nossa fé, nós temos vitória. Nós alcancemos a paz, nós alcancemos, aleluia, vitória em nossas vidas. Então, Deus ainda tem muito a fazer neste lugar. Deus tem muitas promessas a realizar. Tem muitos projetos que o Senhor está trabalhando em vidas e realizará no tempo futuro. Mas para que o Senhor venha cumprir a sua promessa em nossas vidas, é preciso que nós cada vez mais dê um braço a Ele. Que nós cada vez mais marche e peça a Ele misericórdia. Porque o Senhor é tão bom, mas a misericórdia do Senhor nos alcançou para que nós, aleluia, como igreja, caminhasse em seu caminho. Vamos ouvir também uma palavra pelo nosso irmão Gilberto nesta noite. A igreja fica em oração. Deus tem algo para falar a cada um de nós. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencendo para sempre, livre-te de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste
Aleluia. Saúde também a amada igreja com a paz do Senhor. Agradecido ao Senhor por estarmos aqui, na presença dele. E Deus é fiel e maravilhoso. Palavra maravilhosa. Nossa irmã Nilda leu nesta noite. Que Deus cuida, né? Deus é maravilhoso, Ele não desampara. Quando a gente está nos planos dele, Ele cuida da gente em qualquer lugar. Ele é o Deus do deserto. Muitas das vezes, nós sabemos que Deus supriu o povo ali no deserto, né? Deus tirou o povo lá do Egito e supriu durante 40 anos no deserto. De dia, a nuvem cobrindo, né? Diante do sol. À noite, uma coluna de nuvem. A luz, né? Para que ali clareasse eles a noite por onde eles passassem, né? Quando estavam reclamando, muitas das vezes murmurando, Deus mandava o maná, né? Mandava pássaro, carne para eles se alimentarem, e assim foi. E nós, como crentes também, sabemos que aonde nós estiver, Deus cuida. Muitas das vezes, pessoas chegou também aonde eu moro e disse: como é que tu vive no lugar desse? Olhava para o pé da serra, né? Mato do lado, mato do outro, pessoas da cidade grande. Como é que vocês vivem no lugar desse? A gente serve o Deus Todo-Poderoso, Deus do deserto. E para a honra e a glória de Deus, Deus tem cuidado. Irmãos, Deus tem cuidado. Eu sou grato a Deus. E diante da que a irmã Nilda leu, Deus cuida. Não estejais inquietos com coisa alguma, né? Porque o dia de amanhã Deus cuidará. Então é uma palavra, uma mensagem, uma palavra maravilhosa. Não estejais inquietos. Se Deus cuida dos pássaros, né? Porque Ele não vai cuidar de mim, não vai cuidar de você. Ah, Deus maravilhoso, né, irmãos? Então me alegrei muito com essa palavra nesta noite, que a gente tem que se deleitar, tem que confiar e saber que Ele está no controle, que Ele está no comando. O povo estava agorando que não ia ter isso que está caindo aí aqui fora esse ano. Aí, Deus é Deus. Só viu o agouro do povo, a palavra, né? Agouro que o povo diz: ah, não vai chover. Mas tem um que é o dono de todas as coisas. Ele está no controle, está a bênção caindo aí, e Deus vai continuar cuidando, porque Ele é Deus. Amém, irmãos? Então me alegro com esse Deus que eu sirvo, com esse Deus que a igreja serve. Este é um Deus maravilhoso. Então, vamos continuar adorando a Ele, vamos continuar confiando nele, que Ele não vai desamparar nenhum crente que está aqui debaixo deste templo. Ele não vai, porque Ele é Deus fiel, Ele é Deus maravilhoso, né, irmãos? Então vamos continuar adorando a Ele. Para não ficar só nas minhas palavras, vamos deixar aqui os versículos que está em Romanos, bastante conhecido. Capítulo 1, e o versículo 16 e 17, que diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Amém? Então, o homem de Deus aqui, primeiramente ele diz: porque não me envergonho do Evangelho.
Vi também nesta noite o nosso irmão Laércio se expressar sobre aonde nós andamos, em lugares que muitas das vezes, a maioria dos lugares, ao nós sair da igreja, onde nós saímos, nós já se depara com a maioria que não é evangelho, né? Mas nós, como crente, como povo de Deus, como nós andamos na luz, nós temos que fazer como o apóstolo Paulo: não me envergonhe do evangelho. Aonde nós estivermos, que nós não viemos se envergonhar do evangelho e nem se envergonhar a quem nós estamos servindo: Jesus de Nazaré, o nosso único e suficiente Salvador. O apóstolo Paulo teve razão de dizer: porque, pois é poder, né? É poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Amém? Então, nós como crentes, nós como pessoas agora que andamos em novidade de vida, a nossa alegria é Jesus, a nossa esperança é Jesus. Glórias a Deus. O céu é a nossa esperança. Glórias a Deus. O céu vai ser a nossa segurança. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vi uma pessoa através da rede social evangélica dizendo um naufrágio que aconteceu ali no Amazonas. Muitas pessoas que se naufragaram ali, porque lá há os transportes, né, deles, e bastante pessoas morreram. Teve pessoas evangélicas que dizem que morreram também, mas já tinha outras pessoas dizendo: olha como é maravilhoso servir a Deus. Ele pode ter morrido, tinha um irmão que ainda não tinha aparecido, mas se ele estiver desaparecido, se ele tiver convicção a quem ele estava servindo, ele com certeza está garantido. Amém? Porque a esperança do povo de Deus é o céu, como esperança e segurança. Aqui neste mundo nós estamos sujeitos aos problemas, às dificuldades, mas o céu é a nossa esperança, o céu é a nossa garantia. Então, como nós estamos aqui nesta noite servindo a um Jesus maravilhoso, um Jesus que cuida, um Jesus que salva, um Jesus que é todo poderoso, que nós possamos valorizar sempre a pessoa bendita de Jesus. Amém? Então, porque Jesus está no controle de todas as coisas, não vamos estar preocupados, inquietos com nada, porque a nossa segurança é Jesus de Nazaré. A nossa alegria é Ele. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, é através da pessoa de Jesus que nós se descobre-se a justiça de Deus, e como diz a palavra, e de fé em fé, como está escrito: mas o justo ele vai vivendo da fé. Amém? É através da fé que nós vivemos hoje, e sabendo que Jesus está no controle de todas as coisas, né, irmãos? Então, a igreja do Senhor é feliz por isso. Amém? Nós que servimos a Jesus, nós que adoramos a Jesus, nós servimos aquele que tudo pode. Glória seja dada ao nome do Senhor. Amém? Eu sirvo, eu adoro a Ele, eu glorifico a Ele, porque Ele é quem cuida. Amém? O apóstolo Paulo, diante de ele ser um homem de Deus, de ter os seus 9 dons espirituais, o homem que estava ali em plena comunhão com o Senhor, também não deixou de vir problema, né? Ele tinha algo nele que incomodava, como está escrito lá nos Coríntios, né? Que ele, algo incomodava a sua carne como um espinho. Ele orou ao Senhor Jesus, né? E com certeza, ele como homem de Deus, homem de plena comunhão com Deus, a resposta de Deus: a minha graça te basta. Amém? Então, não vamos estar inquietos, preocupados com alguma coisa, mas sabemos que a graça do Senhor é tudo na nossa vida. Aleluia. Amém? Que Deus em Cristo abençoe cada um que está aqui nesta noite, e vamos continuar olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele que nos deu salvação,
Ele que está no controle de todas as coisas, através da salvação, o livramento do pecado, o livramento da ira de Deus. Lemos, aquele que permanecer até o fim, ele está livre da ira de Deus, porque um dia Deus, ele vai julgar, um dia ele vai haver uma prestação de conta. E para o povo de Deus, para aqueles que fazem a vontade do Senhor Jesus Cristo, nós somos mais do que vitoriosos, como foi dito nesta noite, né? O povo de Deus é mais do que vencedores na pessoa bendita de Cristo Jesus. Esta é a alegria do povo de Deus, e eu agradeço a minha oportunidade, né? Meus amados irmãos, a igreja se alegra. Porque saber que Deus ele fez prodigio no meio de cada um de nós, fortalecendo, ajudando, libertando, dando vitória, ajudando seus servos, ajudando as suas servas a caminhar. O intuito do crente é caminhar para o alvo. Que alvo é esse? Jesus Cristo de Nazaré. Meus amados irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo número 3, a partir do versículo 1, uma breve reflexão da palavra do Senhor nesta noite, que vai contar a cura de um coxo. Por isso que eu estou Pedro no templo. A Bíblia nos diz que Pedro e João subiam junto ao templo, à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhando para eles, esperando receber alguma coisa, e disse-lhe Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram, e saltando ele pôs-se em pé, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Amém? Meus amados irmãos, é uma breve reflexão da palavra de Deus. Nós vemos que Pedro e João, homens de Deus, homens de oração, naqueles tempos o povo tinha prazer, naqueles tempos os discípulos tinham prazer de estar na casa de Deus orando. Eles oravam juntos, se ajudavam juntos. E quando olhamos para o texto, quando olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que esses dois homens, eles foram para a oração, Pedro e João. A Bíblia diz que eles subiram ao templo. O intuito desses dois homens era o quê? Adorar a Deus. Naquele tempo eles perseveravam na palavra, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na comunhão, no partir do pão, nas orações, e cada um havia temor. E muitos se maravilhavam em sinais e prodígios feitos através da oração, através de Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz que era um amor fraternal, a Bíblia diz que eles se ajudavam, a Bíblia diz que eles tinham prazer em estar na casa de Deus, eles tinham prazer em estar no templo, estar cooperando ali, aleluia, louvado seja Deus, e levando a palavra de Deus. Veja que os tempos atuais estão difíceis, o povo já tem perdido o desejo de adorar a Deus, o povo tem perdido o desejo de estar na casa do Senhor de joelho, muitas das vezes ora, meia hora, a gente está cansado. Mas esses dois homens, eles tinham prazer de estar no templo, de estar na oração, de estar adorando a Deus, de estar servindo a Deus. E quando olhamos para o texto, nós vamos voltar para o texto, nós vamos ver que ali tinha alguém que estava sempre a pedir esmola. Ele estava sempre
a receber esmola de quem entrasse naquele templo. O texto vai nos dizer que era a hora da oração à nona, aproximadamente às 3 horas da tarde. A Bíblia nos diz, meus amados irmãos, que aqueles 2 homens, cheios do poder, cheios da graça, cheios do Espírito, cheios da misericórdia de Deus na vida, eles entram. Quando olhamos para o versículo 2, nós vamos ver, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo. E o que nos diz o texto, o qual todos os dias estava à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola ao que entrasse. O intuito dele estar ali na porta do templo, até o momento não era ser curado, até o momento não era ser liberto daquele mal, daquela enfermidade. O intuito dele era só receber esmola. Mas a Bíblia diz, você internauta que nos assiste, que Pedro e João, homens cheios do poder, cheios da graça, eles tinham algo de Deus espiritual, que a Bíblia deu aos discípulos todo o poder e autoridade. Sabemos que todo o poder e autoridade pertence a Deus, mas a Bíblia diz que Deus dá aos discípulos autoridade. O poder que eu tenho, eu passo a vós, de impor as mãos aos enfermos e eles serem curados. E se beber alguma coisa mortífera, não fará mal algum. Ou seja, Deus, através de Jesus, passou, aleluia, aos discípulos autoridade e poder de expulsar demônio através da sua palavra. Esses 2 homens cheios do poder, eles sabiam da autoridade que Jesus passou para eles, de expulsar demônio, de pôr a mão sobre os enfermos, e eles curaram, eles serem curados. Ou seja, cheio do poder, cheio da graça, cheio do Espírito Santo. E a Bíblia nos diz, versículo 3, e ele, vendo a Pedro e a João, que ia entrando no templo, pediu que ele desse o esmola. Meus amados irmãos, aqueles homens estavam tão cheios do poder. A Bíblia diz que ele não tinha, eles iam entrando no templo, não tinha nem chegado, não tinha nem adentrado no templo, mas já vinham através da oração, através do poder, através da graça, cheio do poder, cheio da glória espiritual. Eram homens que já vinham revestidos de autoridade, aquela autoridade dada por Jesus, eles tinham recebido, aleluia, louvado seja Deus, e eles exercem a sua fé. Devemos exercer a nossa fé. A Bíblia nos diz, aleluia, ele veio a Pedro e a João que entra no templo, pediu que ele desse um esmola. É o que me chama a atenção. Aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia diz que Pedro com João fitou os olhos nele e disse, porque, aleluia, aqueles 2 homens conheciam a situação. Porque o texto nos diz que sempre ele estava a pedir esmola, aleluia, com certeza não era a primeira nem a segunda vez que Pedro e João viam ele, aquele estado que ele estava. E a Bíblia nos diz, aleluia, louvado seja Deus, que quando ele fita, Pedro e João fitou os olhos nele, ou seja, aleluia, que eles olharam diferente para ele. Com certeza, naquele momento, eles clamaram, aleluia, pelo poder, pela majestade e pela autoridade de Deus. Aleluia, para que desse, aleluia, louvado seja Deus, essa autoridade que é nos dada, aleluia, através de Jesus. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse, olha para nós. O que me chama a atenção, aquele coxo, aleluia, louvado seja Deus, ele olha e vê Pedro e João. E com certeza ele diz em seu coração, eu vou receber um esmola, eu vou receber uma gorjeta desses 2 homens. Mas veja, aleluia, louvado seja Deus, o que Deus tem para dar para cada um de nós é grande. O que Deus tem para dar a cada um de nós, aleluia, é algo espiritual. É algo que vai além do dinheiro, é algo que vai além da medicina, é algo, aleluia, inexplicável ao ser humano, que é a salvação eterna.
E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. No versículo 5, e olhando para eles, esperando receber alguma coisa. Que autoridade Pedro fala. Aleluia, louvado seja Deus através da sua palavra. No versículo de número 6, ele disse: Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. O que ele tinha era poder, aleluia, o que ele tinha era autoridade, o que Pedro tinha naquele momento, aleluia, era de impor a mão, aleluia, sobre os enfermos e curar. O que Pedro tinha naquele momento, aleluia, era de impor as mãos, aleluia, sobre os demônios, e eles caírem e partirem em retirada. Ele estava cheio do poder, cheio da graça de Jesus Cristo de Nazaré. Homem cheio, com certeza, do fogo pentecostal. Homem cheio, com certeza, do poder do Espírito Santo. E disse Pedro: não tenho prata, aleluia, nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome do Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. A Bíblia diz, aleluia, que um milagre aconteceu naquele momento. Aquele coxo, aleluia, se levanta. A Bíblia diz, aleluia, louvado seja Deus, no versículo de número 7. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E aquele homem, aleluia, começa a saltar de alegria. Ele se põe de pé, ele adentra sobre a porta do templo, aleluia, ele agora começa a louvar a Deus, ele começa a adorar a Deus de uma maneira especial. E a Bíblia diz que todo o povo viu andar e louvar, aleluia, a Deus, e conheciam, pois era ele que se assentava a pedir esmola à porta do templo formosa, e ficaram cheios de pasmo e assombrados pelo que lhe tinha acontecido. Amém? Deus ainda faz milagre. Deus ainda faz prodígio, Deus ainda levanta o caído, Deus ainda dá vitória ao seu povo. Nunca perca a fé e nem a esperança de Deus fazer milagre no meio da sua vida, no meio da sua parentela. O Deus que há, o mesmo Deus que operou no passado, é o mesmo Deus que opera no presente. Seja grato a Deus, diga: Senhor, obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nesse momento nós vamos estar orando pelos dizimistas e ofertantes da casa do Senhor, para que o Senhor continue abençoando a sua obra poderosamente, continue suprindo as necessidades, continue suprindo e abençoando o seu povo de uma maneira especial. Deus é aquele que detém todo o poder, Deus é aquele que detém toda a autoridade. Oremos ao Senhor, soberano Deus, eterno Pai, Pai Santo, Pai querido. Vem fortalecer o teu povo nesta noite de uma maneira especial. Vai suprir as necessidades de cada um, ó Pai. Vai, aleluia, abençoando, vai suprindo o celeiro, aleluia, dando força, dando vitória, operando maravilha. Abençoa os dizimistas, abençoa os ofertantes da tua casa. Ah, Pai, para aqueles que estão desempregados, que o Senhor possa, aleluia, abrir porta. Abençoa o teu servo, que vai fazer o recolhimento de dízimos e ofertas nesta noite. Abençoa cada um poderosamente, abra as compostas do céu, abra as portas, supra as necessidades, abençoa aqueles também que não podem te ofertar nesta noite. E desde já nós te agradecemos, em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor com 291 da nossa harpa. Holy Ghost,
fugir, dela um dia fugir, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padecer, e por mim já morrer, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar, e morrer no mar, uma parte da glória de Deus. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia, louvado seja Deus, que bênção, né? Seus meninos abençoados, com um culto maravilhoso e com chuva, aleluia, que cai aqui na cidade de Brejinho e nos arredores. E a igreja se alegra em saber que a chuva chegou em Brejinho, com certeza nas redondezas, São José do Egito, Santa Terezinha, Paraíba, essas cidades mais próximas estão sendo abençoadas com chuva nesta noite maravilhosa. O trabalho agora permanece com o nosso pastor, em nome de Jesus.
amados, hoje estamos aqui nessa noite, reunidos, para agradecermos a Deus por aquilo que Deus fez. Aleluia! Isto é importante quando nós agradecemos a Deus. E Deus tem um tempo certo, conforme nos diz a Bíblia. Deus tem um tempo certo. E o tempo é dele. E ele faz como lhe apraz. Quero somente usar os irmãos que quinta-feira é a Santa Ceia. Tá certo? Aleluia! Deus nos permitir a Santa Ceia quinta-feira. E amanhã temos o culto, tempo de oração. Quarta-feira oração e assim nós vamos agradecendo a Deus. Tá certo? Ficamos de pé e vamos agradecer a Deus. Aleluia! Quantos precisam de oração? Eu e a minha. Adoramos eterno e maravilhoso Deus. Somos gratos. Aleluia. Nesta noite de estarmos aqui. Aleluia! É o Deus mais uma vez na tua casa agradecido. Pai, abençoa os teus servos que estão presentes e continua abençoando. Tu és o Deus, aleluia, da providência. Tu és o Deus misericordioso e bondoso, e aqui somos gratos a ti. Pai eterno, abençoa a todos, nos leva para o nosso lar em paz. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E a paz de Deus.